aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Nós estamos de volta com mais uma dose de esperança da comunidade de Jesus. E hoje eu quero trazer para você um versículo que está no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, no capítulo 2, e o versículo 4. E diz assim a palavra de Deus: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Querido, que advertência, que admoestação. E ela nos vem a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nada mais, nada menos do que pela boca do próprio Senhor. Ele se apresenta como aquele que anda entre os candeeiros, anda entre as suas igrejas, no meio das suas igrejas locais. Ele se importa, ele está presente, ele conhece em profundos detalhes, intimamente, cada uma de sua igreja, e ele está atento à vida da igreja. E então ele traz essa advertência severa: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. E é muito interessante, queridos, vale muito a pena a leitura dessas cartas às igrejas feitas pelo Senhor através das visões do apóstolo João no Apocalipse. Vale a pena a leitura. Leia no capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. E essa primeira carta à igreja de Éfeso, né, que simbolizava diversas igrejas, e provavelmente nos nossos dias a maioria das igrejas, né, nós temos que admitir que em diversos sentidos nós temos abandonado o primeiro amor, né? Esse espírito de amor de Cristo, né? Ele faz essa advertência para a sua igreja, mas é interessante também porque ele, antes de fazer essa advertência, ele elogia a igreja. Ele enaltece a igreja por diversos fatores. O primeiro deles é pelo zelo da igreja para com sua vida, para com a sua doutrina, para com sua teologia, cuidando para que homens maus não permanecessem dentro da igreja, falsos líderes não permanecessem dentro da igreja. Então a igreja era zelosa. E também porque ela era zelosa de seus costumes, de suas práticas, ela não se misturava com aqueles que praticavam imoralidade. Então ela era também uma igreja que foi elogiada por sua ética, por sua moralidade, por sua vida. Então, tanto doutrinariamente, tanto seu zelo pela doutrina, sua ortodoxia teológica, quanto sua prática foram elogiadas pelo Senhor. Mas, de algum modo, a igreja havia se desencaminhado, havia deixado o primeiro amor, o mandamento básico do Senhor, o mandamento que ele diz que sintetiza todos os outros e o mais importante. Quando Jesus fala de amor aqui, ele usa o termo ágape. Ele não está falando apenas do amor a Deus, mas também está falando do nosso amor a Deus. Ele não está falando apenas do nosso amor entre os irmãos, para com sua própria igreja, mas também está falando sobre o amor fraternal. Ele não está falando apenas para o amor para com o próximo, mas também está falando para o nosso amor para com o próximo. Ele está falando do amor de um modo geral. Nós abandonamos o primeiro amor e como igreja nós precisamos checar o nosso coração, como cristãos precisamos checar nossos corações, porque ele traz uma severa advertência aqui. E Jesus continua dizendo assim: lembre-se de onde caiu. Como a igreja do Senhor tem caído, como os cristãos têm caído, se distanciando do amor, sendo zelosos em tudo, preocupados com suas práticas, preocupados com suas doutrinas e teologias, mas ao mesmo tempo se tornaram severamente frios, duros e críticos em relação a todos.
frios e distantes até mesmo em relação ao próprio Deus e sua vida espiritual, sua vida de oração, sua vida de meditação na palavra, sua vida de submissão a Deus, de obediência por fé, e frios também em relação a seus irmãos, críticos aos extremos em relação aos seus irmãos que não têm o mesmo entendimento, que não alcançaram o mesmo entendimento, que pensam de alguma maneira diferente, críticos até mesmo em relação a não cristãos que talvez estejam procurando encontrar a verdade. E Jesus então traz a severa advertência. Ele diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se. É tempo de arrependimento, queridos. Ele diz: pratique as obras que praticava no princípio. Não é apenas uma questão de um amor romântico, de um amor semântico, mas é um amor prático, um amor de atitude, um amor de relacionamento, um amor de palavras, de escolha de palavras, de como falar, de como se relacionar, do que fazer, do que praticar. Então esta é a palavra do Senhor Jesus. Voltemos para o primeiro amor. Esse é o mandamento essencial, sem deixar o zelo pela ortodoxia na palavra, por nossa prática, pela moralidade cristã, bíblica, mas nos relacionando baseados sempre em amor para com Deus, para com os irmãos e para com o próximo. E assim haverá esperança para a igreja. Que Deus nos abençoe, graça e paz. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.